Boas, neste vídeo quero falar acerca da falácia do apelo ao povo. Eh, É semelhante à falácia, é relativa à falácia do apelo à emoção ou à falácia do apelo à popularidade, mas neste caso eu vou usar alguns exemplos em específico. Uma proposição, por exemplo, ela não sustenta com base, a verdade de uma proposição não sustenta com base em um grupo de pessoas que por acaso acredita nela. Vamos imaginar na época do geocentrismo, por exemplo, em que de repente apareciam alguns inovadores, alguns malucos que estavam a trazer, sei lá, Nicolau Copérnico, seja o que for, e não só, ou a propor a teoria heliocêntrica ou que a Terra não seria o centro do universo. Uma das falácias que se usavam de uma maneira ou de outra na altura toda a gente sabe que a Terra é plana, ou toda a gente sabe que o mundo gira à volta da Terra, de uma maneira ou de outra, ou que o universo gira à volta da Terra. Portanto, não venhas para aqui com essas teorias excêntricas. Ora bem, esta expressão toda a gente sabe, ela não dá valor científico. Toda a gente sabe. Tanta gente já acreditou no geocentrismo, não faz da teoria ou da proposição ou até das ideologias à volta disso, não fazem delas verdadeiras ou cheias de valor científico. Portanto, nós temos de ter cuidado com o facto de muita gente acreditar em algo não significa que isso seja verdadeiro. E o facto de poucas pessoas acreditarem em algo não significa que seja falso. E o contrário também se verifica. Portanto, nós temos de analisar as coisas tal como elas são, as proposições tal como elas são. E o que acontece com muita frequência é também a falácia do apelo ao ridículo. Quando alguém traz algo inovador, uma teoria inovadora, uma ideologia inovadora, algo estranho, diferente, insólito, inusitado, relativo a malucos, entre aspas, o facto de nós temos de estudar aquilo que é proposto. E não ficarmos nas nossas convenções com estas falácias do apelo ao povo. Oh, toda a gente sabe que isso não é assim, portanto... Porque as inovações, elas vêm sempre por nichos, vêm sempre por... as grandes inovações vêm sempre por minorias. Às vezes por uma só pessoa. Portanto, o que é muito importante é ouvir o que, por exemplo, essa uma só pessoa, ou essas minorias, ou estes nichos têm para dizer. E procurar estudar as proposições, estudar os factos que apresentam. Porque as coisas, mesmo até no mundo académico, científico, as coisas, há um conservadorismo às vezes na ciência. As coisas não têm de continuar sempre como são. Às vezes há apegos a paradigmas. E tudo aquilo que propõe uma mudança forte de paradigma, às vezes o que é mais fácil para o nosso ego, até para o ego de um cientista de forma consciente, é fugir das coisas, não procurar. As experiências provam isso. Isso acontece muito e eu falo muito eu dou muito estes exemplos que são dos assuntos mais polémicos que existem. Sei lá, extraterrestre, espiritualidade. Todos esses assuntos, o que acontece com muita frequência, já que eles, apesar de estar cada vez a ganhar maior número de crentes da espiritualidade da nova era, por exemplo, é uma falácia do apelo ao povo, que é toda a gente sabe que isto e aquilo, toda a gente sabe que os espíritos não existem, toda a gente sabe que não sei o quê. Não, uma pessoa tem de estudar as coisas. Uma pessoa tem de estudar os assuntos. Ou toda a gente sabe que os extraterrestres não existem, ou toda a gente, ou uma maioria acredita, portanto é verdadeiro que não existem. Não, nós temos de estudar os assuntos, estudar as proposições, estudar os factos, procurar experiências, procurar uma sustentabilidade empírica objetiva, procurar sustentabilidade empírica relativa à experiência, procurar estudar, investigar e não fazer falácias do apelo ao povo. Falácias só porque uma maioria não acredita ou só porque uma maioria acredita, uma pessoa vai seguir. E às vezes não é só uma maioria no sentido do povo, no sentido geral, é uma maioria relativa a determinado grupo, ou a determinada zona, a determinado país, relativa a determinada ideologia. Portanto, eu gostei deste exemplo que eu dei inicialmente. Vamos imaginar, por exemplo, na época onde se acreditava genericamente
no geocentrismo, e que a Terra seria plana, por exemplo, na altura alguém trazer uma teoria diferente, heliocêntrica, por exemplo, a resposta ser toda a gente sabe que a Terra é plana, portanto não venhas para aqui com estas teorias excêntricas. Toda a gente sabe que a Terra é plana. Quando neste momento a ciência já provou de uma maneira ou de outra que é um retrocesso a Terra é plana, ou a Terra ser plana. Portanto, nós temos de pensar profundamente acerca das coisas. E é importante a ciência. É importante a ciência. Nós temos de associar, nós temos nunca mais podes ligar a espiritualidade à ciência. Nós temos de ligar a espiritualidade à ciência. Portanto, não se pode aceitar mais determinado tipo de falácias, ou viver mais em função de determinado tipo de falácias. Só que uma coisa também é certa, no meu entender, em termos de filosofia da ciência, há muito conservadorismo na ciência. E há muitas coisas que só porque tem um rótulo, um determinado rótulo, se aplica à falácia do bulverismo, em que se parte do princípio, com o egocentrismo ideológico, por exemplo, em que algo já é falso. Então uma falácia do apelo ao preconceito. Então, às vezes, dentro do mundo académico-científico, basta algo ter o rótulo de estar associado a algum movimento espiritualista, ou seja o que for, já perdeu dignidade ontológica, já perdeu dignidade académica, já perdeu dignidade científica. Eu acho que isso não é correto. Eu acho que isso é mais um atraso. É mais um daqueles apegos e mais uma daquelas respostas típicas daquelas pessoas que estavam apegadas ao geocentrismo e que não queriam aceitar uma nova proposta heliocêntrica, já com o desenvolvimento da luneta por Galileu Galilei, se não me engano. Nem sequer queriam ir à casa dele ver, porque propunha uma coisa completamente diferente. Então as pessoas, tudo como que estão apegadas a determinadas crenças, apegadas a determinadas ideias, a determinadas ideologias, as pessoas não querem abrir mão. E depois, como existe por alguma razão um determinado, o povo, no sentido geral, acredita em determinada coisa que é igual à própria, então faz uma falácia do apelo ao povo. Então toda a gente sabe que há o senso comum e mais não sei o que do senso comum, mas a pessoa tem de analisar as falácias que estão por trás deste apelo ao senso comum, ou deste apelo à popularidade, ou do apelo ao povo, o apelo à generalidade, o apelo à maioria. Isto é tudo falacioso, porque uma pessoa tem de analisar profundamente as proposições, é a verdade, é os factos, é a realidade, é as experiências. E se uma pessoa acredita que, por exemplo, que a experiência é o grande juiz da ciência, então vamos à experiência. Se existem espiritualistas que provam ou que demonstram que existe isto, ou existe aquilo, ou existe aquilo outro relativo à espiritualidade, um verdadeiro espírito científico, no meu entender, vai estudar e vai investigar. E não foge daquilo com um egocentrismo ideológico, com uma falácia do apelo, ou uma falácia do bulverismo, partindo do pressuposto que está errado, preconceituosamente. Então, se a experiência é o grande juiz da ciência, uma pessoa acredita nisto profundamente, uma pessoa não deve partir a prioristicamente que algo está errado, que algo é falso, que algo é charlatanice, sem ir primeiro em busca de experiências, ou estudando e investigando adequadamente. Eu vejo muitas vezes grandes autoridades científicas a realizar este tipo de falácias diante algo que, de uma maneira ou de outra, mesmo que seja desenvolvido por académicos científicos, que tem o rótulo de espiritualidade. E todo este tipo de preconceitos e de falácias que eu vejo, eu sinto que devo desconstruir, analisar e falar acerca disso. Porque eu gosto muito de ciência, eu gosto muito de filosofia e adoro espiritualidade também. Mas eu tenho de estudar as coisas, eu tenho de investigar as coisas, eu não devo fugir delas e achar que sei muito acerca delas. Fechando-me em preconceitos, só porque eu quero continuar com as minhas crenças, eu quero continuar apegado aos meus paradigmas. Ou aos paradigmas que eu acredito. Quando toda a gente sabe que de 100 em 100 anos, 200 em 200, seja o que for, existe uma revolução científica, ou que pode existir uma revolução científica, ou a história conta isso, vai repetir ou não, vamos lá ver. Em que se desliga determinados paradigmas, determinadas teorias, se verifica determinadas falhas e se encontra uma forma melhor de se pensar a vida, o universo no sentido geral. Portanto, não nos devemos apegar a nada. Até uma pessoa estudando Thomas Kuhn, sobretudo as revoluções científicas, acho que estudar a questão do paradigma e da mudança de paradigma e da crise e todo esse tipo de coisas, acho que é importante, neste caso estudo filosófico, neste caso de filosofia da ciência, é importante para uma pessoa compreender a necessidade de não se apegar a determinados paradigmas científicos, a determinadas
convenções científicas, porque elas são mutáveis, elas são perfectíveis. Portanto, não devemos fugir dos assuntos e achar que sabemos muito acerca deles. Devemos estudar, continuar a ter a mente aberta, continuar aberto com as portas abertas da consciência para aprender coisas novas, para estudar coisas novas. E neste caso, pelo menos para não cair já que é o tema do vídeo, na falácia do apelo ao povo. Neste caso, a falácia do apelo a uma maioria, por exemplo. Só porque uma maioria acredita numa coisa não significa que ela seja verdadeira, que ela seja adequada à realidade. Porque já foi, por exemplo, uma maioria acreditar no geocentrismo. E essa maioria a acreditar no geocentrismo, claro que isto aqui já é clichê quase, este exemplo, uma maioria a acreditar no geocentrismo não faz do geocentrismo uma profunda adequação intelectual com a realidade. E eu acho que é muito importante trazer este tema muitas vezes seguidas, que é para lembrar a necessidade, mais uma vez repito, não desapegarmos nem sequer às convenções científicas. Elas são importantes, tecnologicamente percebe-se que muitas delas funcionam, mas pode haver coisas melhores. E nós temos de estar abertos para elas. E às vezes essas novas propostas, essas propostas melhores em termos de adequação à realidade, adequação intelectual, racional à realidade objetiva, vêm de sítios que uma pessoa nunca imaginou. E muitos deles, se calhar, associados à espiritualidade. O que eu tenho visto é muitas coisas associadas à espiritualidade serem provadas cientificamente. Cada vez mais, muitas teorias associadas à espiritualidade, não é aquela espiritualidade do terra plana, não tem nada a ver com isso. A nova espiritualidade, onde se baseia mais na física quântica. Cada vez mais, até as teorias em termos de como as emoções interferem com o corpo físico, a nossa psique, o nosso estado, a nossa psicologia, o nosso estado mental interfere com o corpo físico, isso cada vez mais se prova cientificamente. Até o facto de como estamos todos ligados. Portanto, e é associado à espiritualidade. E muitas vezes a espiritualidade traz assuntos que depois são investigados por alguns inovadores cientistas que acabam por provar até os benefícios da meditação, por exemplo. Portanto, nós temos de ligar a espiritualidade à ciência e a ciência à espiritualidade, não entender? Mas estudar profundamente as coisas. Claro que não dá para saber tudo, mas uma pessoa vai dedicando algum tempo do dia para ganhar consciência da realidade e não apenas, às vezes, fazer escolhas fúteis sem julgamento nenhum, com relativismo, mas nós temos consequências pelas escolhas que nós fazemos. Nós às vezes podemos sentir um vazio interior enorme e não imaginamos que é. Toda a nossa vida é vivida em função das escolhas fúteis, que no fundo não preenchem a alma. Mas neste caso eu estou a falar em termos de filosofia do apelo a... Mas como está tudo ligado, é importante ter tudo em conta. Falácia do apelo ao povo, não é? O tema do vídeo. Acho que é importante pensarmos profundamente acerca disso e não nos deixarmos levar, repito, por este comportamento falacioso, e uma pessoa deve estar atenta às falácias que realiza. Claro que uma pessoa não apanha tudo, mas quanto mais apanhar, melhor, que é para desenvolver um exercício intelectual mais adequado e potencialmente evolutivo. Portanto, fica aqui esta pequena reflexão acerca da falácia do apelo ao povo, onde eu falei também acerca de outras coisas em termos de filosofia da ciência, que eu considero importantes. Portanto, o importante no meu entender e no meu trabalho, o mais importante é incentivar a curiosidade, liberdade e independência intelectuais. Incentivar as pessoas a pensarem por elas mesmas, a refletirem, a colocarem as coisas em causa e não assumirem acriticamente tudo, mesmo aquilo que tem o rótulo de convenção científica. Não assumir acriticamente tudo. Porque os cientistas e as autoridades científicas também falham em muitos aspectos. Nós temos de ter consciência dessa falibilidade humana, não necessariamente perversa, ela simplesmente acontece. Nós não somos perfeitos, nós somos perfectíveis, estamos aqui para aprender. Portanto, se gostarem deste vídeo ou dos meus vídeos no sentido geral, subscrevam o canal, comentem, partilhem, porque é importante para fazer crescer o canal, e cumprimentos filosóficos.